Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast to Action, o seu programa, aquele que traz aquela conversa para você transformar em ação. E hoje a gente tem um episódio, talvez potencialmente diferente dos que a gente gravou até agora, com o nosso querido Saulo da Camelo. Saulo, obrigado por colar aqui com a gente pra gente ter essa conversa. E você vai entender o porquê que talvez seja diferente dos outros. E meu nome, claro, é Eduardo Rodrigues, eu sou o diretor de operações do Mosquite. Eu sou o Alberto Brandão, gestor de produto do Mosquite. E bem-vindo a essa mesa de diplomados especialistas e tudo mais. Cara, obrigado pessoal, pela recepção. A gente já conversou bastante aqui, né? O podcast já tá andando. Já tá andando. Só de ter colocado o REC. Esquecemos do botão. Mas obrigado, pessoal. Tô ansioso pelo papo. Boa, cara. Vai ser irado. Mas antes de começar o papo de verdade, a gente tem o nosso quadro que a gente quer escutar de ti duas histórias. Uma história verdadeira, uma história falsa. E até o final do programa a gente vai acertar, ou tentar acertar, né? Espero que consigamos. Qual que é a verdadeira? Se a gente acertar, ponto pra gente nessa temporada inteira aqui que a gente tá fazendo essa batalha mesa convidados. Mas se a gente errar, tu tá contribuindo pros pontos aí do outro lado da mesa, o lado que normalmente ficam os convidados, inclusive. Então assim, cara, traz duas histórias legais aí pra gente e deixa a gente brincar de Sherlock, né? Beleza. Teve um cliente que contratou a gente, como a gente chama a Camela, uma agência de publicidade, e precisava fazer uma ação de Natal. E a gente fez a ação de Natal no shopping, organizou evento, tudo, materiais, maravilha, tudo certo. E a gente contratou um Papai Noel para estar no dia. E problema daqui, problema dali, resolvendo aqui, coisas normais ali de evento, de ativação, etc. No caso, o Papai Noel sumiu. Papai Noel... O Grinch roubou o Natal. O Papai Noel não apareceu. E quando o Papai Noel não apareceu, o que o dono da agência faz? Não vira o Papai Noel. fez essa. Ah, não. Tu não fez essa. Então, eu tive que ser o Papai Noel ali por umas 2-3 horinhas ali com o pessoal. Me vesti, coloquei lá a barba e tudo mais. Aproveitando aí o clima natalino. Caraca, não é possível. E... aconteceu isso aí que eu atendi as pessoas ali por um cliente sendo Papai Noel. Cara, ia ser muito abuso a gente pedir um ho-ho-ho. Só pra checar? faz o seu melhor ho-ho-ho. Qual o seu melhor ho-ho? E aí, mas, porra, boa. Boa demais, boa demais. Ho, ho, ho. Tá bom. Passou. Ele pode ter sido um Papai Noel medíocre, tá tudo certo. E qual que é a segunda história? Bom, a segunda história falsa. No começo da agência, eu tinha que arrumar cliente de alguma maneira. Quando eu comecei era 2011, começando assim, Google Ads e tal, não tinha muitas outras formas de fazer, a não ser bater de porta em porta. Então, um dos dias eu batendo de porta em porta em uma rua de São Paulo, tinha meu cartão de visitas, eu cheguei, na minha abordagem na época, chegava, oi, tudo bem? Vi ali que a pessoa não era decisora. Falei, tudo bem? Eu gostaria de falar com um gerente. Ah, gerente? A gente é uma agência de publicidade e tal. Essa pessoa ficou com medo quando eu falei assim, gerente, mas por que você quer falar com o meu gerente? Eu falei, não, que a gente é uma agência de publicidade, a gente faz marca, naquela época a gente só fazia offline e tal. Ela falou, não, relaxa, a gente não precisa de agência. Na verdade, tá vendo essa porta aqui? Aqui atrás é um bingo clandestino. E aí, a gente não precisa de agência. Ah, não. Na verdade, a gente não precisa mesmo de agência. Não fale disso pra ninguém. Não queremos. Quanto mais escondido, melhor. Ela não era o meu ICP. Tá bom, justo. E aí, tive que ir embora. Sabe por que eu consigo acreditar nessa história? Porque eu já trabalhei, quando era moleque, ninguém me julgue, numa lan house que, na verdade... Era um bingo clandestino. Era um bingo clandestino, isso é uma verdade. Muito bom, hein? Quando eu era moleque, eu trabalhei nessa lan house, então eu consigo ver isso com tranquilidade, com tranquilidade. Nossa, Boas duas histórias. Boas histórias. Eu espero que seja do cassino Se bem que a do Ho-Ho ia ser forte também, né? É muito bom, é muito bom. Boa, cara, boa. Temos pauta agora, temos pauta pra estrear alguma coisa boa. Mas pra dar uma aquecida aqui, a gente tem um quadro, que é o bate-bola.
onde a gente joga algumas perguntas para conhecer como você enxerga o mercado, como é que você trabalha, como é que você pensa, mas conhecer mais profundamente o seu trabalho, o trabalho da agência e tudo. E eu já vou começar com uma bomba de mercado, que é medos que todo mundo tem, tá todo mundo acompanhando o avanço da inteligência artificial e tudo. E eu acho que vindo do ponto de vista da publicidade, é muito interessante porque muito da IA generativa vai interagir com criação e tudo. E aí, a primeira pergunta é essa ideia de que com a IA generativa, a produção de conteúdo, isso tudo vai ficando mais fácil ou até mais automático, né? Mais acessível, vai, para todo mundo produzir um bom texto, ter uma imagem ali mais impactante, tudo. Como é que você enxerga isso? Se isso veio para ficar, se o mercado vai aceitar isso de alguma forma, ou se isso é uma moda e que vai passar? Não é uma moda e não vai passar a IA. Eu vejo já que muitas marcas estão usando a IA para fazer suas campanhas e isso vai aniquilar muitas agências. Tem até um dado que só 5% das agências vão continuar depois da IA. Então a gente... 5%. 5%. Então, 95% do trabalho vai ser automatizado. Então, você vai ser uma agência que vai ficar ou vai ser uma agência que vai sair. Né? Uhum. Mas existem dois movimentos, na minha opinião. Um movimento do hype, que todo mundo vai para IA, e um movimento que em algum momento vai acontecer, que vai ter uma queda, que vão ser os contra IA. Eu já tenho um cliente que ele exigiu não fazer por IA. Então, em algum momento, o pessoal vai falar assim, beleza, IA faz tudo igual, eu preciso de trabalho personalizado, então eu pago por esse trabalho personalizado, e aí a gente não vai poder usar IA também para poder atender a demanda do cliente. Ou esse cliente assistiu muito Exterminador do Futuro, né? Que é uma possibilidade, ele fica meio bolado. Mas ele chegou a argumentar, assim, não quero IA por isso? Sim, tinha um uma motivo. motivação específica, assim. Tinha um motivo de precisar ser um texto jornalístico. Então, dizer que a IA não faz o texto jornalístico, não sei, talvez faça. Mas talvez fique muito igual, enfim. Muito genérico ali. Então, precisou ter uma demanda específica. É que dependendo do tamanho, não sei que cliente é IA, etc., mas se, dependendo da seriedade que tu quer passar, se uma pessoa minimamente desconfiar que aquilo é IA por algum vício de linguagem, de escrita, né? De uma IA, já não valeu a pena mesmo, porque tu não consegue passar o mesmo peso, a mesma intensidade. E as empresas têm que pensar muito na reputação. Não adianta só você fazer por fazer. Fazer IA e colocar lá uma demanda, um trabalho que realmente vai ser mais fácil, mas e a reputação dos meus leitores que vão ver que eu estou usando IA? Uhum. Então você tem que pensar muito nisso. Mas aí vou pensar num extremo aqui, assim, putz, todo mundo agora gera texto, gera imagem, postagem tá automatizada com IA, com leves ajustes ali e tudo, tem agente fazendo automaticamente, periodicamente agendado, tudo. A gente chega num cenário hipotético aqui, imaginar, onde todas as agências vão estar produzindo coisas muito parecidas e tendo capacidade criativa muito parecida, assim. Como é que você enxerga que é o caminho para se diferenciar nesse universo ali? Minha resposta está na sua pergunta. Capacidade criativa. Porque a IA, por mais que ela automatize e facilite muitas coisas, ela ainda não vai ter a criatividade que o humano tem, o contexto cultural e todo o background nosso. Ela não tem intenção, né? Na verdade, ela só não tem executa. intenção, exato. Então, como ela só executa, ela não vai ter ali ela vai ter talvez todo o background do mundo, mas não tem a sua vivência, a minha vivência. Então, nessa, a capacidade criativa pode ter alguma diferença. Pode ter, não. Com certeza vai ter uma diferença do que é produzido em termos de ideia, de criatividade. Por isso que também aqui, nós como agência Camelo, a gente se reposicionou durante todos esses anos para sair do marketing digital, que a gente enxerga como commodity, para ser uma agência de publicidade. Não era a pergunta que eu ia fazer que estava aqui, mas eu quero aproveitar esse embalo porque essa é uma pergunta boa. Como é viver num mundo onde todo mundo se posiciona como agência de marketing digital e você não se posiciona como agência de marketing digital? Inclusive, cara, só para deixar isso registrado que a gente não falou antes, adorei o site de vocês, achei muito irado. Obrigado. Obrigado. Achei irado, muito, muito massa. E é muito complicado. Porque nesse mundo onde todo mundo é agência
de marketing, eu não posso também... eu não posso criticar muito, porque tem muitas pessoas hoje que começam a agência do nada com o ChatGPT e com Canva. Uhum. Eu usava antes um Photoshop e textos da minha cabeça. Então, começamos Cada mais ou menos... proporção é a mesma Exato, coisa. Exatamente. Então, mas é muito complicado porque é muito difícil de você quebrar barreiras mentais com o cliente. Então, você tem que fazer justamente um trabalho de autoridade, um trabalho de que você realmente sabe daquele assunto e agregar valor. Então, para você aumentar o valor, o investimento que o cliente paga, você tem que, de fato, agregar valor na sua expertise e também na sua entrega. Entrega de acordo, né? É. Com certeza. E aí, agora uma outra pergunta, isso é interessante aqui, ó. São mais de 500 clientes, 12 países ou 14, não lembro agora. 14 países. Aqui. Qual foi o primeiro cliente internacional e por que internacionalizar? Isso foi intencional? Foi o acaso? Qual que foi a lógica ali? Eu sou megalomaníaco. Justo. Quando a minha esposa casou comigo nos votos dela, ela está, o Saulo é megalomaníaco. Pra você ter uma noção, eu torço muito, eu gosto muito de NFL, e eu torço pra um time, o Los Angeles Rams. E a gente foi pro Super Bowl. Você torce pra algum? Eu sou 49er. Errado. E a gente foi pro Super Bowl. Eu fui ver o time campeão. A semifinal foi contra o seu time, graças a Deus. Eu não. Enfim. Só que além dessa megalomania, eu quero comprar o meu time. Assim, é realmente uma megalomania. Entendi. Mas assim, de fato, existe um plano de expansão da agência. A gente também se inspira em outras grandes agências do mundo. Enfim, a gente quer estar nesse hall. Foi um pouco casual, mas também com esse desejo, mas começou a ser casual porque um dos meus sócios, ele foi morar na Espanha. Então, como ele foi morar na Espanha, a gente falou, beleza, então já que você tá na Espanha, vamos começar a expandir para lá. Então, ele começou a ter uma base lá na Espanha, e a gente começou a ter um outro cliente da Espanha, e aí a gente começou também a ter um associado, né, um partner também em outro lugar da Europa, no Chipre, que começou a trazer clientes pra gente, né? Então, clientes direto internacionais assim, e também hoje a gente atende outras marcas que estão em outros países. Mas o nosso primeiro cliente mesmo foi um cliente do Canadá, e a gente estava atendendo aqui, é um cliente que começou no Canadá, tem base no Canadá, tem também vários lugares do mundo, e a gente atendeu aqui a sede Brasil muito bem. E aí nessa que atendeu muito bem, passou sua indicação pro Canadá, a gente fez o site deles do Canadá, depois a gente ainda tá terminando o site UK, e a gente fez também o site na Ásia. Então, acabou sendo meio assim. Mas, cara, como é que é o processo... Acho que a palavra não é nem processo criativo, mas é o que envolve mesmo, assim. Porque quando tu tá em 14 países, a gente potencialmente tá falando de culturas completamente diferentes. Processo de pesquisa, né? Como você então, pesquisa cara, a comunicação. culturas diferentes, hábitos de compras diferentes... Sem falar da barreira da língua, mas assim... A própria percepção artística, né? Exato, o que cores o que é bonito aqui. O que é bonito nesse país, o que é brega, ou o que é ofensivo, sei lá. A gente atende, como faz isso? É muito complicado. A gente atende várias empresas aí de 14 países, mas a gente tem base na Espanha, Chipre e mais 2 cidades aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a gente atendeu o cliente na Argentina. É complicado até de entender o espanhol argentino. Uhum. Então, realmente é um trabalho muito de deep dive, assim, no cliente, de você mergulhar, entender. E uma coisa até que é muito importante até os clientes entenderem que qualquer mercado, a agência, ela vai precisar de uns 3, 4 meses para poder entender o cliente. Não importa qual que é o mercado, não importa às vezes qual que é a agência, se às vezes você tem expertise num ramo, às vezes você encurta um pouco isso, mas é muito trabalho de dia a dia mesmo. Existiu algum choque cultural, assim, que aconteceu? Porque lidando com tantos países, assim, deve ter tido aquele choque cultural, assim, que você chega, não, vou fazer isso aqui, eles vão amar. aí é uma baita de uma gafe, de uma vergonha. Sem querer colocou as cores do país colonizador nos caras, tá ligado? Isso ainda não aconteceu, graças a Deus. Mas choque cultural com China. China
Como é Choque que cultural. é fazer negócio com eles e atender nesse nível, né? No nível de, pô, cuidar da imagem, da identidade de uma empresa Uma estratégia chinesa? inteira, Sim, né? A gente atende uma conta, uma grande empresa de tecnologia e é uma das maiores do mundo. E é muito complicado a tratativa até no dia a dia, porque até a gente acaba usando lá o chat, digamos É. assim, e se você não coloca lá no tradutor, tá tudo em chinês. E assim, menor condição de entender. Pô. E às vezes alguma coisa de tradução, de entendimento, às vezes até o inglês deles é complicado da gente entender. Então essa é uma barreira de comunicação maior, assim. Mas aquela coisa, a partir do momento que você entende, tudo facilita. Então, o trabalho é realmente entender. Não tivemos nenhuma gafe, ainda bem, mas Mas ele fala, não, eu queria que aqui... Aí ele fala alguma coisa como quem diz assim, não, eu queria aqui que tivesse uma bola azul. Aí você traduz, aí parece camarão. Aí você traduz, não, porque tem que ter um camarão aqui. Aí você entrega o negócio assim, tipo, nada a ver. Mas eu vou te contar uma história que aconteceu com a gente. A gente tinha o nome de Camelo Digital. E aí, a gente foi começar a internacionalizar para a Espanha. A gente começou a fazer campanha lá. E a gente tinha lá Camelo Digital, na Espanha, e começou atendendo os clientes lá. E começou a ver que começou a vir pedido de droga. Aí É foi... aí que eu queria, é isso que eu queria. Ah, entendi como eles fizeram dinheiro internacionalmente. Brincadeira, gente. Brincadeira. Aproveitando. Foi se descobrir que camelo, em espanhol, na Espanha, é traficante. E faz todo Caraca. sentido. Então, é traficante digital. É igual aqui a Caraca. gente chama de mula, né? É. E aí a gente teve que, pensando no movimento de internacionalização, a gente mudou tanto o nosso site e tal, é CMLO, a gente fez um logo short, né? Uhum. E a gente ainda chama de camelo. Porque quando tu tá falando faz sentido, o problema Sim. é quando às vezes tu tá procurando. Sim. Então a gente teve que mudar isso pra poder entrar e não ter maiores problemas. Isso Cara. acontece muito com carro, né? Por exemplo, a Pajero, nos outros países da América do Uhum. Sul, se chama Monteiro. Ah, Porque- rola isso? Porque Pajero É o Não, palheiro? Não. Não. É a pessoa que brinca com o próprio corpo. Caraca, velho, que loucura. Aí era Mitsubishi Pajero, que tipo, o quê? Aí nos países da América do Sul é Monteiro. Cara, então, e isso é muito louco, porque a gente vê filme, etc, e cada vez mais a gente tá buscando aquela coisa localizada, né? Que, pô, que faça sentido pra mim, etc. Só que quando tu tá lidando, algum dos clientes, ou não sei se esse é o comum ou não, é tipo, eu atendo a conta deles porque eu atendo, sei lá, aqui no Brasil, o que eles vendem no Brasil e tal país, por mais que a empresa seja chinesa, eu tô cuidando da imagem deles aqui no Brasil ou na América Latina como um todo. Rola isso? É mais de um lugar ou é geral mesmo, só da empresa chinesa eu ia dizer mandarim, olha que horror. Não é mandarim, mas enfim, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, não acaba acontecendo isso com a gente, acaba acontecendo com... A gente acaba perdendo clientes por causa disso. É mesmo? Às vezes tem um contrato global que aí precisa ser feito com todas as sedes. Entendi. Aconteceu assim. Então, por isso também, esse movimento também de internacionalização. Porque se a gente fecha contratos globais, aí não tem como tirar a gente, sabe? Então, só que assim... Só que também, os grandes grupos, aí eu vou ter que começar a mexer com... Com uma galera muito grande. sim. Não, com certeza. Mas aí a estrutura para sustentar um trabalho global nesse nível, assim, existe, sei lá, faço muito negócio com a Alemanha. Aí tem uma galera lá já especializada em, sei lá, fala alemão ou conhece cultura. Equipe, tu diz. De equipe mesmo, da montagem de um time Sim. para poder lidar. Aí a gente precisa trazer. Então, quando for para atender um cliente em inglês totalmente, a gente traz uma pessoa bilíngue. A gente fez um contrato agora que a gente vai atender Latam. Eu preciso trazer uma pessoa também que vai atender, que vai saber da língua da espanhol argentino. Específico, Então, né? Que é diferente do chileno, que é Sim. diferente do... Sim. E como a gente... Claro, a gente tá crescendo e tal, mas a gente não tem 1000 pessoas ainda. A gente não tem ainda todo esse time. A gente vai montando os times de acordo com os clientes que a gente vai Squad, fechando. né? De Sim. forma geral. Exato. Legal. Mas isso gera uma complexidade no recrutamento para uma agência. Absurdo, Né? Porque a gente absurdo. não tá Sim. acostumado. Assim. Absurdo. Não. Mas e até um outro ponto agora mais de
mercadológico, assim, que acho que vai ser uma referência interessante. É muito país diferente e provavelmente segmentos diferentes, Sim. em países diferentes, etc. Aonde que tu encontra o denominador comum, assim, entre o que de estratégias, etc., que tu vê se repetindo? E quando eu falo repetindo, não se enganar com a receita, porque não é isso. Eu tô falando de intenção, dores, problemas, dificuldades, soluções de maneira geral que são frequentes, que quebram barreira de países, de Sim. culturas, etc. Soluções entre todas elas é um pouco, até encaixa um pouco no nosso método, que é a parte de Omnichannel. Todos eles chegam com um desafio e geralmente o Omnichannel quebra todos esses desafios, consegue resolver esses desafios. Muitas vezes é uma campanha específica em Google Ads, às vezes é uma campanha dentro do metrô ou uma media off. Então, e aí você vai integrar isso. Então, muitas vezes isso é uma outra dor muito latente é integração marketing e vendas. Então, marketing e comercial, eles não, parece que Não se batem, não não se adianta. batem, não jogam juntos. Então, O que é essa é uma uma pena. dor, é uma pena. É uma que não deveria, né? Exato. É algo que realmente tem que você tem que ter duas pessoas, ou então às vezes até uma pessoa que olha para os dois, e aí você tem falando de estrutura de empresa, né? Se você tem essa pessoa que é rara, né? Ter uma pessoa muito boa de marketing e vendas, e aí depois você tem outras estruturas embaixo, né? Lideranças, Operacionais. inclusive, mas, Exato. né? Mas é muito. O que é raro, né? Geralmente, muitas lideranças de empresas de marketing, às vezes até engenheiro, tipo, não é de origem de marketing, né? Isso acontece muito. E aí acontece que as coisas se perdem. Então, uma pessoa, às vezes, é só de marketing, olha só pro awareness, pro reconhecimento de marca, pro engajamento, e uma pessoa tá só vendo venda. Então, como que Como é integrar que as vai. duas coisas, né? Gastando dinheiro com isso É, aí e eu não tenho meu lead aqui pra trabalhar, né? exato. E aí tudo se resume ao lead pra trabalhar. É. E isso é uma coisa que até acho que é legal pra gente entender um pouco mais o método da Camelo, que um pouco do que a gente falou antes aqui de começar a gravar e tal. Aonde que o mercado errou de vender pras pessoas que o digital deveria substituir todo o resto, sabe? Ah, não, digital, então tu não precisa de fazer mais nada. E eu nem tô falando que você deveria fazer o outdoor ou não. Eu tô falando que assim, não, eu vou só olhar para isso aqui e não vou investir em mais nenhuma outra coisa. Sendo que, cara, se a gente pensar 5 minutos, que não é muito, a gente como consumidor, a gente sabe que a gente compra as coisas, decide por comprar muitas das coisas no offline mesmo. Faz parte do jogo, por causa de alguma coisa que a gente foi impactado, por causa de uma conversa que eu tive com um amigo, ou qualquer coisa assim. Aonde que a gente errou e por que que as pessoas têm essa percepção que o offline não serve para nada mais, o que não é verdade? E como que a metodologia da Camelo entra para dentro dessa estrutura, assim, para tentar salvar um pouco dessa percepção geral, né? As empresas precisam entender que o online não é a salvação e que ainda existe muitos mitos dentro do online. Não é só porque você está investindo R$ 1.000 que você vai ter 1 milhão de seguidores. É assim, não é isso. Não é isso, pessoal, tá? Não é. Então, você tem que fazer estratégias conjuntas. Então, as empresas mesmo, elas esquecem que elas mesmas, as pessoas que estão ali por trás, elas esquecem que elas também compram. E uma jornada de compra, ela não é linear. Eu vou contar uma história. Outro dia eu tava no cinema com a minha esposa e apareceu um anúncio de uma compra de supermercado online. E ela falou: eu tô pra pedir faz tempo. Amanhã eu vou fazer o pedido. Era uma sexta, então no sábado ela estaria tranquila pra fazer. Beleza. Ela foi, entrou no site, fez o pedido. Só que como ela entrou no site? Ela entrou no Google. Então, Ficou no primeiro link, provavelmente. exato. O cara da mídia vai achar que foi Google Ads. Mas não foi. Foi toda a atribuição que ela já tinha visto com o influenciador. O cinema deu gatilho e ela comprou no Google Ads. Só que aí o que vai acontecer? O cara da mídia vai falar assim: olha, Origem. maravilha aqui, ó. Olha o meu trabalho dando resultado aqui. A agência aqui. Só que não é bem assim. Existe uma construção. E quando você vai comprar algo, imagina você comprar um carro. Uhum. Ainda mais compras de alto valor. Você precisa ver, você precisa ganhar confiança. É o lance do funil ainda, que foi meio que deixado de lado, mas ele ainda é real, né? Do
consideração, do AOE, reconhecimento, consideração, conversão, fidelização. Sim. Ainda existe muito, não é mais linear desse jeito, mas conceitualmente ainda ele As etapas existe fazem muito. sentido, né? Totalmente. De uma maneira ou de outra. E se você é a pessoa de mídias dessa empresa do supermercado, a gente não vai falar o nome aqui, claro. Mas se você não for e trabalha nessa empresa, paga nós, a gente fala o nome da próxima. Mas, cara, é bem isso mesmo, assim. Eu acho que a gente esquece de pensar como consumidor e a gente... E isso é uma meia-culpa também. A gente acaba se tornando escravo de estratégias que, em tese, trazem resultado mais rápido. E, de fato, trazem, tá? Só que elas não necessariamente constroem algo que vai tornar a tua vida mais fácil daqui a 3 passos, Mas sabe? eu acho, cara, que o grande problema é que é muito fácil mensurar no digital. Então é muito fácil o cara do Google Ads chegar e falar, aqui, ó, meu trabalho A origem aqui. tá surtindo efeito. E é muito difícil você medir, pô, o cara tava no cinema, viu o negócio, voltou e tal, até chegar aqui e clicar. Então, parece ser muito mais fácil de justificar o online ali, né? Uhum. É igual uma discussão que a gente já teve com o pessoal de evento e tudo, porque, obviamente, não é todo mundo, mas existe uma questão, assim, você chega pra pessoa e fala assim, porra, esse evento aqui, R$100.000 pra você ter um stand legal, não sei o que e tal. Mas, geralmente, você não vende, você não vai vender em evento. Você vai mostrar sua cara, marcar presença, mostrar poder e tudo. Tem segmentos que até Capacidade. vendem, vendem muito em evento, mas Uhum. Mas, assim, é muito específico. E aí, você tá falando com o cara, você encontra pra fazer stand, identidade, tá? Essa coisa toda. E aí ele olha e fala assim, porra, mas R$100.000 de Google Ads? Eu estouro. É muito Google Ads. E aí, como é que você explica pra esse cara que, beleza, R$100.000 de Google Ads, mas R$100.000 de Google Ads pra quem não te conhece ainda, nunca viu nada, não te viu no evento, não... como é que você convence isso, né? Então, eu acho que o caminho é mais esse, de ser muito difícil de comprovar. Mas eu fico me do questionando se é a dificuldade de comprovação. Porque uma coisa, beleza, é difícil de comprovar e às vezes até impossível, mas até que ponto é o fetiche pelo controle do número? Que assim, não, eu preciso saber onde cada centavo veio, isso Uhum. aqui veio. Até onde é fetiche ou necessidade? Mas eu acho porque que a o necessidade digital, real. ele traz esse fetiche do número. Com certeza, ele se vende muito nisso, mas até, assim, a necessidade desse espectro tão calculado, tu enxerga como, não, realmente, tem que ter cada centavo e saber, ou é mais uma fetichização de eu ter o controle relacionado de onde eu invisto e o que retorna? Essa questão do número, ela é muito para convencer diretoria, ao meu ver. Faz sentido. Porque quando você vai para o intangível, você começa a perceber comportamentos. Então, o que é perceber comportamentos? Eu mesmo tive algumas experiências de, a Camelo tá ficando conhecida. A Camelo tá ficando conhecida. Eu falei, mentira. Não é possível. Só que foi meio que coincidentemente quando a gente começou a investir também em outros canais. Uhum. Então, com isso, você vai vendo o burburinho ali do que as pessoas... Às vezes chega alguma coisa no seu ouvido. Então, assim, é muito do comportamento das pessoas para você conseguir começar a perceber outros resultados. E aí tu vai depender do teu feeling, que é uma coisa que as pessoas têm medo de confiar. Sim. É meio que feeling, é tu filtrar o que tá chegando e chegar numa conclusão, sim, né? Sim, mas, de fato, que as agências hoje, o grande desafio é mensurar e metrificar todos os passos da jornada e a gente faz o que pode. A gente tem ferramentas hoje muito interessantes de uma pessoa que, ali, você pega ali pelo IP, né, do celular, que a pessoa passa perto de um OH, se essa pessoa foi na loja, eu sei, e eu também sei quanto tempo ela ficou na loja. Me sinto seguro. Ajuda. Tô preocupado. Já ajuda. A gente já abriu mão da privacidade faz anos, né? Não, isso aí, esquece. Quem acha que tem, tá errado. Esquece. E se você tem uma ferramenta que de alguma forma mude seu IP, paga nós que a gente fala o nome, né? Isso aí. Mas o número continua sendo muito importante. Sim. Pra você saber onde investir na próxima. Então não é só vaidade. Uhum. É realmente inteligência de dados. Então, a grande maioria dos números são para isso. A questão é o que você faz com os dados. Ótimo. Cara,
Começamos. A gente nem Quente. chegou no quadro do meio e já chegou quente, né, cara? Mas beleza, vamos lá. Agora a gente tem que entrar no nosso queridíssimo Forjado no Fogo, que eu acho que ele vai ajudar a gente e quem tá assistindo a entender também o porquê de algumas opiniões ou visões de mundo, que é o nosso quadro onde a gente quer que tu traga uma história que seja aquela história que, por mais difícil que ela tenha sido ou não, mas de alguma maneira tu saiu transformado no final dela, tu se sentiu forjado no fogo daquele momento, etc. Porque todo mundo passa por isso em algum momento, a gente sempre muda a nossa visão de mundo. Qual foi a tua? Ou da agência, né? Isso passa pela minha história inteira. Eu comecei com nada. Eu saí de um emprego, eu tinha R$ 50, fui fazer um cartão de visita e fui prospectar. E nessa que eu fui prospectar, comecei ganhando clientes em eventos e tudo mais, Em indicações cassinos duvidosos. ilegais. E essa pra mim foi a minha maior escola. Então, ir pra rua, ver a realidade do empreendedor, ver a realidade do cliente e ver também a minha realidade. Porque a minha realidade naquela época, eu era... Duro. É. Duro, mas fudido também é uma Sim, palavra que e funciona. endividado. Endividado. Eu era endividado. E Aham. nessa que eu era endividado, o que eu fazia? Não... Quando eu arrumava cliente, o que eu ficava? Mais Mais endividado. endividado. Então, essa para mim é o grande fogo, assim, que eu passei. Então, foram uns 10 anos de perrengue Perrengue. brabo, assim, que eu precisei ter muita resiliência. Então, tenho certeza que a grandíssima maioria desistiria. E qual o maior aprendizado, assim, que você fala assim, cara, não precisava ter passado por isso, mas já que passei, aprendi tal comportamento, ou isso formou algum tipo de caráter, de comportamento mesmo, de habilidade, às vezes, pensamento estratégico. Que é o meu mantra, e também o nome do meu podcast, que é Não Existe Tentar. Se você entrar só pra ver se vai dar certo, não vai dar certo. Então, vai até o fim, vai até o fundo, só realmente para com aquilo se você não quiser. Se você não quiser mais, beleza. Mas se você quer e você sente aquele negócio dentro de você e você para, você perdeu. E eu não gosto de perder. Justo. É muito justo. E agora uma pergunta / provocação, mas até que ponto eu tô sendo resiliente e até que ponto eu tô insistindo numa coisa que conceitualmente não vai dar? Eu acho que eu entendi o teu ponto de que se tu vai continuar, significa que tu também vai... não significa que tu vai ver o penhasco e pular dele. Significa que tu quer continuar trilhando aquele caminho e vai procurar uma ponte. Mas aonde tu percebe que tu tá sendo resiliente e tu tá buscando caminhos e o outro tu tá caminhando, cara, pra beira do precipício? Porque, pô, 10 anos endividado é foda. E eu tive lá também. Como é que você diferencia a resiliência da teimosia? Mas o resiliente é teimoso. Entendi. Mas é por isso que eu digo do inconsequente. Porque daí é o abismo mesmo, não é só teimosia, Entendi. sabe? Mas você também tem que ser consequente. Porque se eu olho pra trás, eu falo, não acredito. Eu era muito louco. Ah, sim, eu não com faria. certeza, com certeza. Hoje, olhando pra trás, eu falo assim, mano, por que eu fiz isso? Eu não faria. Sabe? Então, assim, o ponto-chave pra mim, pra você continuar, eu acredito que na vida existem alguns lampejos que te dão um pouco de combustível. E o combustível é resultado. Fala assim, putz, deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu tenho 2 vidas paralelas, né? Uma de empresário e uma de jogador. Então, além de empresário, eu jogo futebol americano. Ah, tu joga? joga. Jogo. Tá E bom, beleza. eu Eu vou torcer pro time dele antes que eu apanhe no podcast. eu posso dizer com tranquilidade que eu sou melhor que qualquer um quarterback do seu time aí. Brincadeira. Mas dentro dessa outra vida, eu jogo também há 10 anos e eu comecei a ficar bom no 6º ano. Assim, comecei. Porque eu sempre fui muito teimoso e todo mundo falava. E todo mundo pegava, me zoava e me batia falando, você é ruim. Você é ruim. Mas aquela vez que você lança a bola aqui,
Quer dizer, desculpa. Quando você tem que lançar a bola aqui e você lança ali. Aí você lança a colar. Aí, não. Aí uma hora a bola vai. Falei, Algo deu certo. alguma coisa eu fiz certo. Então, aí você vai no jogo. Você tá perdendo. Puta, ganhamos. Tá, alguma coisa tá dando certo. Então, com a empresa, com desafios da vida, é mais ou menos a mesma coisa. Então, algum momento você vai acertar. E aí, às vezes é até melhor você saber o que você acertou pra você repetir do que você ficar batendo cabeça pra não errar. Claro, você tem que, dentro de um macro cenário, se a sua empresa não tá indo bem tal mês, você tem que olhar e falar assim, tá, o que eu fiz de errado? E uma coisa importante também, até como pessoa, homem, vida, é você se questionar. Então eu aprendi isso de conforme você vai cometendo os erros, e às vezes erros até relacionais. O que eu fiz de errado? E às vezes até perguntar pra sua esposa, pro seu amigo, pro seu sócio, falar assim, onde eu errei? Então acho que também ter a humildade de você se colocar na cadeira de De aprendiz. aprendiz. Exato. Você comentou que resultado dá o fôlego, né? Pra continuar. Putz, agora eu vou continuar porque eu vi que deu certo aqui. Teve algum momento desse, assim, algum resultado enquanto você tava lá fazendo, indo atrás, sofrendo? Algum momento onde encaixou um resultado específico que você olhou e falou, agora vai, daqui pra frente vai. Eu sempre soube que pra crescer a agência do jeito que eu Tu quero, ainda quer? eu precisava ter um cliente grande. Então, sempre peguei aqui clientes pequenos e tal. E aí teve uma vez que a gente tava atendendo um cliente muito bom, era um e-commerce de bolsas, era uma loja de bolsas. E ela indicou nada mais, ninguém menos do que, eu vou falar, a Nestlé. Não tem problema nenhum. E aí a gente fechou com a Nestlé, a gente baixou. Eu teria olhado e falado, agora vai. né, cara? A gente baixou muito nossa entrada pra entrar. E aí aquela coisa, quando vem Nestlé, aí veio outro e Tem veio Unilever, outro. depois vem coisa. Espero que já. Não, mas isso é muito real, cara, porque tem uma coisa além de toda a fala de saber ser o aprendiz e que, cara, é extremamente importante, eu acho que é muito fácil a gente, às vezes, por exemplo, quem tá assistindo a gente agora, não é o dono da empresa. Ele é ou ela é, sei lá, gerente de marketing, ou, enfim, algum cargo de liderança em alguma coisa. E existe uma parada que se eu mostrar vulnerabilidade na posição que eu tô, eu rodo. E existe um medo disso. Mas mesmo assim, se tu, mesmo que só pra tua cabeça, etc., tu não se permite de alguma maneira, em algum lugar seguro, sentar e ser o aprendiz, tu vai se ferrar. E eu gosto muito dessa fala, eu acho ela genuinamente importante, assim, né? De conseguir dar essa volta e pensar nisso. Outra coisa que tu falou é da importância do resultado para se manter motivado. Isso eu fiz um resumo chulo de uma boa parte do que tu falou, né? Mas, de fato, quando tu vê pequenos resultados acontecendo, isso vai te motivando a chegar lá. Mas existe um mundo... Agora, a outra pessoa que tá nos assistindo aqui e que tá com a empresa ali, andando, não é nenhuma empresão, é uma empresa pequena, etc., mas, cara, tá lá ano após ano e ele não vê esse resultado e vai se desmotivando, naturalmente. O que ele faz para se motivar de novo? Ele para recuperar essa, sei lá, confiança, essa motivação e etc, porque o resultado não tá vindo e para muita gente não tá vindo, por N motivos, né? Mas para muita gente não tá vindo. Teve uma coisa que eu aprendi, que dinheiro chama dinheiro. Então não adianta você querer sair do 0 pro 1000. Você vai ser do 0 pro 1. Só que quando você tem esse 1, em algum momento, você que tá assistindo a gente, você vai conseguir esse 1. Mesmo que você esteja numa situação ruim. Você vai conseguir uma venda, você vai conseguir fazer... Alguma coisa vai sair. É. Mas, de verdade, investe em marketing. Porque nessa parte de marketing é onde muda-se o jogo. Eu era o empreendedor que ia de porta em porta, saía às 7 da manhã, voltava às 11 da noite, ia para evento, prospectava e depois visitava cliente, etc. E ficava o dia inteiro na rua e nem tinha muito 3G. E nessa época. E aí, com as estratégias de digital e de outras coisas que a gente foi fazendo e também de investimento, a gente também em eventos, etc., mudou bastante a minha vida pessoal de tipo, beleza, eu não preciso mais tanto ir atrás e ralar como eu tô ralando. Então muda-se também
até o meu olhar e a visão de tipo, beleza, eu vou gastar meu tempo aqui em coisas mais estratégicas. Então, se eu puder dar uma dica, um conselho, que é algo que mudou o jogo pra mim, é investe em marketing. Muito bom, cara. Muito bom. Brabo demais. O... Conceitualmente, tu tá certíssimo. E eu só quero explorar mais uma coisa que eu sei que não existe bala de prata, não existe receita, mas agora, da melhor forma didática possível, isso eu acho que não é nenhuma pergunta e é pra mesa aqui, de forma geral, né? Ok, mas o que é marketing, né? Beleza, mas o que é marketing? No final do dia, essa pessoa ali tá com muita sorte, Sim. R$3.000. Sim. Onde é que ele Sim. vai? Né? O que é marketing Ou nesse no negativo, momento? né? Eu sei muito bem. Sim. Exato. Então, assim, É o que é marketing, conteúdo, né? É conteúdo, é boca a brand, boca, dá um jeito de Sim. influenciar boca a boca nisso, o que é marketing pra essa pessoa, né? Isso é uma pergunta aberta mesmo, assim, porque... Onde é que você colocaria seus únicos R$3.000 para começar a investir em marketing? Pergunta Difícil pra caramba, né? difícil, porque depende muito do segmento. É. Primeiramente, marketing são estratégias para você vender mais. Então você precisa, primeiro, pensar numa estratégia. Então, se você está começando ou pensando nisso, se fecha e fala assim: o que eu vendo e para quem que eu vendo? Então, se você sabe para quem você vende, você faz aquele Globo Repórter, né? Onde mora, o que come. Então, com isso, você começa a falar assim, beleza, como que eu atinjo essa pessoa? Marketing, às vezes, pode ser um cartão de visitas, como eu comecei. Sim. Ou pode ser um anúncio na Globo com QR Code que vai... não vai ser 3.000, é outros Não vai. zeros. Não vai. Beleza. Vão ser 3.000. Exatamente. Então, pensar em ações para atingir essa pessoa que realmente pode comprar. Ah, eu tô fazendo conteúdo no Instagram, tá ótimo, maravilha, isso faz parte da De uma sua composição, cadeia. né? Exato. É uma composição. Exato. Se eu fosse falar, pô, R$3.000 agora que eu tenho, eu chamaria alguém que sabe mexer em Google Ads. Porque é onde que você gera pessoas com intenção de compra. Mas por que eu digo pessoa que sabe? Porque o Google Ads, ele é um carro de Fórmula 1. Você pode botar o Fernando Alonso, o Max Verstappen, ou você pode colocar a gente. E a gente não vai... Não vai ser legal. Não vai ser legal. Se sair vivo é sorte. Exato. É o que muitas vezes acontece. Eu vou colocar o dinheiro no Google Ads, eu não sei operar, eu não saio vivo. Você deu uma ótima analogia. Queima o dinheiro e... Você queima o dinheiro e aí você vai falar assim, não dá certo. Mas se o meu negócio ele fosse B2C, tô 100% contigo. Se o meu negócio fosse B2B, cara, talvez pegar esses R$3.000 e, cara, qual que é o evento do meu segmento? E eu vou de participante e vou gastar o gogó, porque eu sei que é do meu segmento e lá vai ter gente, vou tentar alguma coisa. Não tenho stand, não tenho nada, mas eu sei que todo mundo vai se encontrar ali, sabe? Não, mas foi muito parte da minha história, porque eu era a pessoa que não investia. O que aconteceu? Eu fiquei muito tempo sozinho, trabalhando sozinho, sendo eu urgência, atendimento, mídia, design e tal. Menos a Adriana. A Adriana tá 10 anos comigo. Beijo, Adriana. Ela é designer há 10 anos na Camelo. Você é brava, né? Você brava. Escuta Falta um Tchum, então, dos clientes. É isso aí. Coloca um vermelho. Coloca um vermelho. Ela não pode pôr vermelho nos clientes que ela atende hoje, mas tudo bem. Então, eu era teimoso nesse sentido. De, já coloquei, já investi, não funcionou. Aí meu sócio falou assim, não, vamos fazer o que a gente faz pros clientes. A gente foi em evento, a gente foi em Feira do Empreendedor. Começamos a ter um cliente ou outro. Vamos colocar no Google Ads. Eu falei assim, não dá certo. Ele falou, vou colocar no meu dinheiro. Eu falei assim, coloca. Mas aí ele também tancou, né? Ele tancou a tese, né? Falou. Coloca, eu não vou colocar. Ela em jogo. Ele falou, beleza, vou colocar. Colocou, apareceu umas 2 reuniões. Não fechou. Ele falou, viu, deu certo. Eu falei, não deu certo, não fechou. Aí, colocou mais um pouco do dele ainda, fechou. Eu falei assim, beleza, agora vamos. E aí, a gente foi, e aí começamos a investir um pouquinho. Esse lugar. Assim. Mas também não é só milagre Google Ads, não. É fazer um bom trabalho, você consegue indicação. Então, muitos hoje dos nossos clientes é indicação e a gente começa, às vezes, começa lá dentro e cresce lá dentro. É muito também por conta da qualidade do nosso trabalho, qualidade da operação, que também é totalmente responsável minha esposa, KT.
beijo, que ela também é sócia e ela que cuida dos clientes, eu faço parte mais do comercial. Então, quando a gente começou a ter essa fórmula de saber chegar ao cliente, saber reter, aí o Aí a negócio coisa engrenou. é, A e coisa aí engrenou. cada um no seu quadrado, porque antes eu era tudo, e mesmo quando eu tinha só o meu sócio, o Rafael, ele ficava marketing financeiro, aí eu vendia, eu atendia e Caraca, tal. Marketing e financeiro. É a Financeiro. primeira vez que eu escuto essa... Não, ele cuida do marketing e do financeiro. Mas aí deve funcionar, porque ele libera pra ele mesmo. Né? É o cara que tirou do bolso, né, cara? Não, mas é completamente esquizofrênico isso, né? Vamos falar a real. Só que às vezes rola uns Alô, papos. alô, marketing, eu preciso de uma tipo verba. é tipo Chaves comprando churros, tá ligado? Tipo assim, um churros, por favor, muito obrigado. Mas às vezes rola esses papos de falar assim, olha, eu tô falando como financeiro, não pode. Mas eu, como marketing, falo o que eu quero. Então, é meio louco. E aí eu fico, não faço assim, beleza. O orgulho da psicóloga, né? Eu tenho, É, muito bom. e às vezes eu tenho que tomar Tem decisão. que se orquestrar por ele, né? Mas porque, brincadeiras à parte, mas isso é um jogo comum de uma empresa, onde a função do cara do marketing ou até de vendas é pleitear aumento de orçamento com o cara do claro. financeiro. É muito louco. E aí é com ele engraçado. mesmo, né? É, exatamente. Muito legal, é verdade. Muito gênio, cara. Ele mandando e-mail pra ele mesmo. Boa tarde. Seguindo os dados abaixo, precisamos de mais investimento em Google Ads. Aí ele não. Estes dados parecem inconsistentes. Poderia reforçar? Isso não aconteceria porque ele não olha e-mail. Vou zoar você mesmo. Eu não te julgo. Cara, e aí que tá. E-mail ainda funciona. Porque Funciona. funciona mesmo. Funciona. Que legal. Em todo segmento funciona. Não digo todo segmento, mas assim... Mas como uma estratégia válida. Sim, o ir de porta em porta, bater cartão e e-mail e cartão de visita, Funciona. Funciona. Não dá pra dizer que não. e-mail hoje é e-mail marketing. Sim. Outbound, fazer todo o trabalho de outbound com Com cadência, guiado, com uma estratégia até de ABM, né, de Account Based Marketing, também indo no pessoal, criando relacionamento e tal, com certeza. Que legal. Bom, Existe um revival da newsletter também, né? Mas é Sim, que a tem que newsletter ter. ela voltou e isso é muito legal, porque num mundo onde o texto de IA, ele é, né? Ele consome e aí tu lê e tu não sabe o que tá lendo. No mundo da newsletter, tu tá disposto a pagar pra uma pessoa pra ler o conteúdo dela. Mas eu não falo nem né? a newsletter paga mesmo, mas como estratégia, como parte da sim. comunicação das empresas Sim. e tal. Rola. É se fazer presente, né? É? Também é rola, sim. uma das estratégias que você coloca o cliente no centro e você trabalha o omnichannel, trabalhando né? ele. Newsletter, e-mail, ou LinkedIn, ou Google, ou o que for, você também tem que estar lá. Porque se você não tá, o que acontece? Seu concorrente tá. Ele de algum jeito vai aparecer, né? Vamos para as perguntas da galera? A gente rodou um Typeform lá entre todos os nossos clientes, tudo pedindo perguntas para as agências que a gente ia convidar. A gente não sabia exatamente quem ia ser, nem eles sabem para quem, mas a gente selecionou aqui mais ou menos o que se enquadra com o perfil de cada agência. E aí, vou escolher uma pergunta aqui para a gente responder. Então, vamos lá. Próxima vez a gente tem que pegar e botar tipo, as perguntas no saco, jogar É pra verdade. cima e tal, Mas pra essa legal. daqui é meio ligada ao que a gente já veio falando, mas ó, o verdadeiro diferencial de uma campanha está na criatividade ou na inteligência de dados por trás dela? Do Christian Itaborahi. Não sei pronunciar, desculpa, Christian. Vai falar pro Nizam e pro Washington Oliveto que é inteligência de dados. Nem tinha dados nessa época. Chegar na criatividade mesmo, né? Só que pra mim, criatividade é você chegar no resultado. No resultado que mexe ponteiro. Uma grande ideia por grande ideia, falando assim que a minha ideia é maravilhosa. Olha, ganhou um canis, ganhou um Leão. animal, parabéns, você merece. Sim, mas, queremos. Mas hoje, geralmente, os cases de canis, Ele precisa mexer ponteiro. ele mexe ponteiro. São cases muitos de resultados. Então, eu acredito que primeiro vem a ideia, depois vem o resultado e depois vem o dado. Aí, o que eu faço com esse dado? Eu vou fazer uma outra campanha? Eu vou fazer uma newsletter com os leads que eu peguei aqui? Então, cada um no seu quadrado.
O cara que entende de dados, ele nunca vai ter uma ideia genial. E o cara da ideia genial, se você colocar ele numa cadeira de dados, ele vai se matar. Disse o cara que tem um marketing e financeiro sendo a mesma pessoa. Pior, meu coordenador de criação também é BI. Olha que loucura. Olha aí, só esquizofrenia. Não, mas, cara... Mas, gente, tá tudo bem, tá? Deu certo. As coisas dão certo. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Porque até essa pergunta meio que escancara isso, né? Pô, criatividade ou inteligência de dados? É uma pergunta que ela... eu não acho que é a tua intenção, Cristian, mas ela tenta criar um atrito entre duas coisas, não, mas né? eu não acho nem que tenta criar um atrito, mas eu acho que é uma visão de... Talvez seja porque a maioria das empresas tem recursos muito limitados, né? Então eu não posso investir igualmente em tudo e tal. Mas parece que as empresas estão sempre procurando a coisa para investir. Então vou investir em criatividade ou inteligência de dados. Eu vou investir em ads ou em, sei lá... Outbound. Outbound. Sim. Existe... Você sente, como conversando com o cliente, que eles buscam isso? Assim, não, eu não vou investir em tudo, eu quero uma coisa e eu vou investir nela, assim, uma tentativa de uma pílula mágica, sei lá. Bala de prata, famosa, pode pilim-pim-pim, sei lá. Não são só as empresas que querem atalho, né? Não, todo mundo quer. Bitcoin tá aí, né? Todo mundo quer. Então, assim, quanto menos esforço e maior resultado é o que todo mundo quer. Então, existe sim essa procura, mas assim, a gente já chega e baixa a bola do pessoal e coloca eles na realidade. Fala assim, ó, não é assim que funciona. Então, assim, grande parte das marcas que hoje a gente atende, dos clientes que a gente atende, eles já têm muito dessa consciência e consciência também que faz muito sentido o on, o off, você vai atingir um público, o newsletter é outro público. Cliente, né? O perfil do teu cliente, ele tem que ter uma conscientização. E até do lado de lá deve ter um pessoal bem capacitado também. Com certeza. Imagina, sei lá, o exemplo da Nestlé. Você imagina que a equipe de marketing interno da Nestlé deve ser um monte de gente mega capacitada, assim. É diferente do cara bater na tua porta e falar assim, eu queria fazer um curso para fazer 7 em 1. É diferente. Gastando R$1.000. Né? Mas já atendi muitos desses também. Não, mas é que aí, de novo, né? Acho que não é a nossa posição estar aqui pra o que dá, mas é muito essa, talvez ampliar a percepção de quem tá assistindo que sempre, o resultado ele sempre vai ser um conjunto de vários acertos em lugares diferentes que juntos eles conseguiram mover o ponteiro. Exato. Porque, de novo, a gente não compra como a gente gostaria de vender, essa é a realidade, né? Porque se a gente como é que eu gostaria de vender? A pessoa olhou a minha marca naquilo ali, ela entra, ela vai acessar o meu blog, ela vai falar, meu Deus, eu preciso disso, vai clicar num link, vai chegar e eu vou vender. Essa empresa fala exatamente o que eu penso. Nossa senhora, e ninguém nunca comprou. Isso em uma hora. Isso em uma hora. E ninguém que tá escutando a gente compra assim, a gente não compra nem arroz assim. Assim, hipérbole, né? Mas assim, a gente não compra nada desse jeito. E eu digo que nem o arroz a gente compra assim, porque se tu escolheu pela marca X que tu compra há tantos anos, teve um trabalho pra te escolher essa marca X. Se hoje tu só chega no mercado e compra ela, tem um motivo. Então, é fogo a gente ter uma expectativa de uma coisa que não existe. Isso me preocupa muito no mercado de forma geral, né? Vamos de próxima aqui. Samantha Mendonça. A empresa está em crescimento e precisamos desenvolver um posicionamento de marca forte. Como convencer o nosso CEO que branding é importante? Caraca, a Samantha, ela é uma ótima pergunta e difícil. Se você tem que convencer pro seu CEO que ele tem que investir em marca, ele não deveria ser CEO. Caralho! Toma esse corte, mas é muito complicado que ela não pode chegar lá e falar... Ela não pode. Ô, seu Osvaldo, sai dessa cadeira. Ela não pode falar isso. Né? Dito isso, é muito bom. Respondendo a pergunta, educando. E não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas é aquela coisa de muita politicagem da empresa que tem, sutileza. Fala assim, olha esse podcast. Cases. Olha o case, olha essa notícia. Assina essa newsletter. Assina a newsletter da Camelo. Daqui a pouco vai estar querendo meter um jequiti na tela. Então... com a placa. Então, é educando. Então, é educando, mostrando a importância. E se ela quiser
diminuir a curva, mostra o que o seu concorrente está fazendo. O concorrente deve estar investindo em marca e o que vai acontecer? Fala assim, putz, ele vai precisar, eu não posso ficar, ele está fazendo isso, eu não vou poder ficar atrás. Então, pode ser um caminho. É um baita caminho do concorrente. E até um outro caminho interessante também, às vezes assim, qual foi a última solução ou coisa que a empresa comprou e fala assim, olha que legal esse material deles aqui, olha que legal que eles fizeram isso aqui, e tu começa, caraca, realmente, eu passei por tudo isso para chegar nessa compra. Às vezes também dá uma empurradinha ali nessa vontade, mas não é fácil, eu entendo, e boa sorte com o seu Osvaldo. Pô, mas é muito complicado, Dá bom, tempo de mais uma? Dá tempo, né? Dá. Vamos lá, então. Giovana Araújo. Somos uma empresa de brindes e vendemos tanto no B2B quanto no B2C. Temos um volume muito grande de leads, cerca de 5 mil por mês. Como garantir que os melhores e mais qualificados sejam trabalhados corretamente? Giovana Araújo. Primeiro, é um excelente problema, né? Porra, eu tava pensando nisso enquanto eu tava lendo, né? Eu falei, caraca, tá bom. Teu problema é a solução de muita gente. Sim. Isso é ótimo. Tipo, eu tenho muito dinheiro. O que eu compro primeiro? Um Corsa ou um... Eu já tive um Corsa. então Depois é eu tenho mais histórias dos Corsa. Não coloquei aqui no verdadeiro ou falso, porque com certeza era verdade. Se você tem 5 mil leads, né? Que é uma grande quantidade, próximo passo... E deve estar misturado entre B2B e B2C, Sim, pelo que ela falou aqui, sim. né? Então, quando você tem muito lead, o primeiro passo é quantificar a coisa que ela já fez. O segundo passo é qualificar. Como você qualifica? Você vai ter que colocar SDRs e fazer realmente olhar um por um e colocar, ou às vezes com uma IA, que pode ser uma ferramenta, mas com ainda um filtro humano de saber entender o problema do cliente. Então, não adianta só os 5 mil você pegar e jogar para qualquer um. Você tem que entender o problema do cliente e aí você tem que passar para o vendedor que mais vai ter afinidade ou daquele produto que ele tem mais conhecimento ou com o segmento dele. Então um pouco de Fordismo de você falar, beleza, esse cliente A vai falar com o vendedor A, o cliente B vai falar com o vendedor B e assim por diante. Então, E isso é uma pergunta que, até nesse caso, mas serve para outros. E quando tem B2B, B2C, talvez separar vendedor Sim. de B2C, vendedor de B2B, Sim. talvez seja uma boa Sim. opção também. Às vezes né? até o número de WhatsApp. Às vezes, pequenas ações podem ter um impacto enorme. Separa, às vezes, ou o site é uma landing page, ou tem até um coordenador comercial de B2B, um coordenador comercial de Depende da B2C. estrutura da empresa, mas claro. esse é o mundo ideal de estrutura. Porque são duas vendas diferentes. E 5 mil leads, você com certeza vai ter... Cara, tu precisa ter essa estrutura, porque assim, tem dinheiro ali dentro. Sim. Não, mas é que a gente tá fechando quase nada deles porque a gente não atende, então você tá perdendo dinheiro por isso e é isso, né? Não, eu tenho uma história de um cliente que a gente tava com as campanhas assim, CPC baixo, CPL baixo também, muito lead chegando, uma verba de mídia razoável e, assim, nos números estava muito bom. Aí ele chegou pra gente e ligou e falou assim, quero cancelar. Eu falei assim, pera, por quê? Tá ótima a campanha. Falou, não, quero cancelar e tal. Eu falei assim, ó, faz o seguinte, espera, deixa eu ir. Fui eu e minha equipe lá, a gente chegou lá e falou assim, beleza, pessoal, coloquei todo mundo do comercial e falei assim, me fala qual que é o seu CRM. CRM. Aí ferrou. Eu anoto tudo no caderno. Aí falou assim, tá, o número da campanha, chega em qual vendedor? Um olhou pro outro assim, não, o número da campanha do WhatsApp, quem atende é a pessoa lá da loja. Assim, tá, então eu entendi o problema. O problema não tá no marketing, o problema tá no comercial. Então... O marketing gera e não tem pra onde ir. E aí vai escoar pra onde? E o que vai acontecer? O cliente mal atendido, ele vai para outro. Não importa a marca. Não importa. Aí vamos falar de marca aqui. Se esses caras fizerem merchan, maravilha. Mas se a Nike atender ele mal, Cara, ele vai para Adidas. É isso mesmo. Ponto final. É isso mesmo. E digo até mais, nem falando da marca propriamente dita, mas na loja de tênis que tem todas essas marcas, naquela loja eu fui atendido, eu vou na segunda loja do shopping com os mesmos tênis e vou trabalhar com eles. Restaurante, mesma coisa. Então, assim, você precisa atender bem o seu cliente. Então, Giovana, primeira coisa, certifique-se de atender bem os clientes. Então, coloque uma estrutura
E a partir dessa estrutura, você coloca também alguém para checar. Sabe ciclo PDCA? Plan, Do, Check, Act. Você precisa do C para checar. Você precisa checar o que está sendo feito dos vendedores. E aí, a partir disso, você começa a atender bem os clientes. Porque não adianta só você deixar na mão dos vendedores. Tem uma coisa que eu faço todos os dias. Não fiz hoje porque era o horário da reunião. Mas eu me reúno todos os dias com os meus vendedores e eu faço o check de propostas. Eu coloco todas as minhas propostas dentro de um pipeline, de uma planilha de Excel, meio que na mão ainda, para poder ver e entender o status de cada um, para poder ajudá-los nessa venda. Porque você precisa também de uma pessoa mais sênior para poder ajudar o vendedor. E aproveitando o embalo, já que essa pergunta foi respondida, acho que é uma outra coisa que pode ser legal, e nem só como empreendedor, tá? Mas como gestor, vamos chamar assim, quais são as rotinas que tu acha importantes ter? Porque toda empresa vai ter suas rotinas, né? Reuniões XYZ, o que é importante ver ou não. Quais são as rotinas que tu não abre mão, assim, com a comercial, marketing, receita, vamos chamar, de forma geral? Desde o marketing, pós-venda, tudo. Sim. Quais são as rotinas que tu acha imprescindível para um gestor, para um empreendedor, diferente de ser uma agência ou não, né? Sim. Vou falar um pouco até da minha agenda. Segunda-feira eu tenho reuniões com todos os líderes da minha equipe. Então, com o comercial, com os meus sócios, com o head de parcerias, com o meu assistente comercial, com meu gestor de tech, meu gestor de estratégia. Então, minha segunda é cheia de reunião nesse sentido. Na terça, eu tenho presencial. Então, no presencial, onde a gente firma a cultura. Então, a gente consegue tocar a agência home office? Sim, a gente sobreviveu à pandemia, a gente cresceu na pandemia até. Só que é importante você reservar um dia para agenda de cultura. Na quarta-feira, eu olho para dados, eu olho para números, tenho uma outra reunião com os meus sócios e deixo a agenda livre para reuniões na quarta. E na quinta, eu tenho até um travamento de agenda, que às vezes é difícil porque o pessoal marca a reunião, mas é ser CEO, é olhar para o futuro da empresa. Então, é olhar a expansão, é falar com partners, com os associados, é pensar em ideias, fazer. Agora, no final do ano, a gente vai ter que começar a pensar em plano diretor, enfim. Então, mais ou menos isso que eu faço. Essa época do ano que a gente tá agora, ela é corrida para muita gente, e espero que para você esteja sendo corrido, porque é o momento do ano que você tem que estar não pensando no que vai fazer, mas já avançando em relação a isso pro próximo ano, né? Sim. Chegou o momento, Beto? Chegou. É o momento onde a gente tem que descobrir qual dos dois é a verdade e qual dos dois é a mentira das duas histórias? Putz. Eu acho que esse é o tipo que talvez a gente erre. Mas a gente erre porque fez muito bem? Porque eu acho que a gente tá no mesmo lugar. Então, mas é porque um é muito óbvio de que poderia acontecer, e o outro é muito incrível pra gente arriscar nele e não no outro. Mas isso pode ser uma isca. E aí que sabe qual que é a parada? A segunda história, que é a do bater em porta, etc., ela foi reafirmada diversas vezes. Ele bateu, foi de porta em porta. Exatamente. E aí o meu único ponto é, se ele conduziu pra levar pra esse lugar, eu aceito errar com tranquilidade. É verdade, é verdade. Na boa, com tranquilidade, mas foi uma coisa reafirmada com frequência. É. E não só reafirmada, uma coisa que é a vida. A vida real. A vida real é assim, ninguém começa cheio de cliente. Não, tu começa no porta a porta e etc. Mas ele fez até ho. Mas isso pode ser o comprometimento dele da gente errar, né? É verdade. Tá, então vamos de bingo. Bingo clandestino. Bingo clandestino? Bingo clandestino. Eu gosto da ideia do bingo clandestino. Vamos de Bora. bingo clandestino. Eu tenho um defeito. Ah. Eu não sei mentir. O publicitário. Não sei mentir, cara. Não dá. Mas é isso mesmo? Verdade, é verdade. Pô, isso é muito bom. Verdade. Eu fiquei assim ali. Ele falou de novo do cartão de bater na porta. Quando eu falei, putz, me entreguei. Mas assim, o quão épico seria. Mas é que tá. Seria Porque, bom, né? porque assim, ele pode muito bem ter feito isso, mas não ter acontecido a história do bingo clandestino, né? Não, ele poderia. Realmente, o Bingo, ele poderia ser o intruso ali na história. Mas o quão foda seria, tipo assim. Cara, eu acho que é bem um posicionamento de quem tá no all-in. De assim, cara, minha agência tem que dar certo e o cliente não pode sentir que deu errado, então agora o Papai Noel sou eu. É o Will Smith, né? Também. É o Will Smith, né? Exatamente. Eu consigo ver isso acontecendo. Mas boa, cara. Muito Pô, bom, ponto pra ganhamos, gente, ponto pra esse lado da mesa.
Esse lado da mesa, Touchdown. ele brilha diferente. É um touchdown e faltou só o chute agora. De gol. Exatamente, boa demais. Mas, cara, onde que a galera te encontra? Tem o teu podcast, eu quero muito que tu fale sobre isso também. Vamos fazer esse link de multiverso de podcasts sim. aqui pra galera. Como é que tu falou o nome, mas onde a galera encontra, onde a galera te encontra, a Camelo. Se puder passar pra galera um pouquinho sobre. Sim, falando primeiramente de mim, eu crio conteúdo no Instagram, é Saulo_Camelo. Então, desde o ano passado eu tô criando conteúdo e é realmente desafiador, porque eu era uma criança muito tímida, um jovem muito tímido, e eu tinha muita dificuldade para falar com as pessoas. Depois eu tive que quebrar isso e falar num palco, e agora falando numa câmera. É muito desafiador, mas estamos aprendendo. Tá saindo bem. Porra, que isso, né? Você tá aprendendo o que sobra pra gente. Estamos aprendendo. E o podcast é o Não Existe Tentar, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Ele é muito saiu e surgiu da mentalidade da agência, porque ela também tem uma história. Poderia ter contado essa história, talvez. Mas o pessoal da agência, eu dava uma missão ali, uma tarefa, o pessoal, vou tentar. Pessoal, vou tentar. Eu falei assim, meu... Não tem tentar, galera. Aí que Todo aconteceu? mundo adulto aqui, né? O que aconteceu? Eu fui um dia assistir o filme da sua tatuagem. Ah, boa. E pra você não entendeu, tem a Millennium Falcon do Star Wars. Exato. Eu fui ver o Star Wars episódio 5, onde o mestre Yoda fala pro Luke Skywalker que ele fala, vai lá levantar com a força da mente a nave. Ele fala, tá, vou tentar. Ele falou, não existe tentar. Faça Você vai levantar. ou não faça. Então eu falei, putz, é isso. E aí com isso eu comecei a falar na agência, começaram a me zoar. Nada também ai, nossa, Nunca de grande graça, maravilha. né? Não. Começaram a me zoar e tal, começou a fazer uma figurinha. Eu falei, tem coisa aí. E aí eu comecei a entender que era uma mentalidade por trás. Porque você pode chegar e você falar assim, olha, eu vou tentar, mas eu vou conseguir. Porque só o tentar, falar assim, eu vou tentar, você já chega derrotado. Imagina você falar para um jogador, na Copa do Mundo, ou num Super Bowl, ou pro Djokovic no tênis, falar assim, vou tentar ganhar o jogo. Não existe isso. Não tem patrocinador que vai botar dinheiro nele, né? Exato. Não existe isso. E eu tenho até uma palestra legal sobre isso até, e eu até coloco uma matriz, tipo, qual que é o resultado? Tipo, se você tá lá num vendedor, você tá vendendo para um cliente, você fala, vou tentar chegar no resultado. O cliente fala assim, eu não vou comprar de você. Você tem que ter confiança. Você fala assim, olha, eu vou fazer de tudo para chegar no resultado. Tanto é que tem uma frase do americano, né, geralmente fala, I'll do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Não eu vou... Não significa que eu tô te garantindo uma Vou parada fazer o meu absurda, melhor. mas E às vezes, o seu melhor não é o que precisa ser feito ainda. Você precisa melhorar, você precisa estudar, você precisa trabalhar mais. Então, e muito aconteceu também na nossa jornada assim. Quando chegou Nestlé, a gente não sabia atender empresa grande. A gente aprendeu com a Nestlé. Agora a gente sabe. Quando chegou a primeira farmacêutica, a gente não sabia atender farmacêutica. Agora a gente sabe. Então, tem vários aprendizados disso. E mesmo quando tu não chega, tu só aprende porque tu tá dando o teu melhor, não tá Sim. tentando, é porque daí também tu tá subindo um pouco a tua barra, né? Total. Muito legal. Totalmente. Então, o podcast é o @barras e tudo mais, Não Existe Tentar. E a Camelo é uma agência de publicidade, a Camelo & Co. O nosso site é cmelhor.co. No Instagram também, cmelhor.co. Você pode ir lá e ver as marcas que a gente trabalha, ver o método que a gente trabalha. A gente trabalha hoje com diversas soluções, então a gente chama de agência full service, a gente trabalha com conteúdo, com campanhas de publicidade, com influencers, com performance, tech, brand, então a gente acaba atendendo tudo nesse ecossistema aí de marketing, publicidade e comunicação. Animal, cara. Muito bom, Animal. muito bom mesmo. E isso explica também a importância, o porquê de falar tanto da omnichannalidade. Boas. É isso aí. Boa demais, cara. Show demais. Abemos, meu querido, minha querida que tá nos acompanhando e nos acompanhou até esse episódio, assistiu ele inteiro. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar aquele like, comentar aqui com a gente, compartilhar esse episódio com quem pode ser importante escutar. Afinal de contas, uma das formas de você fazer um bom follow-up com o seu cliente, às vezes, é mandar um episódio desses, não é mesmo? Pra convencer ele a investir em brand. Exatamente.
E muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Saulo, obrigado por ter topado esse desafio maluco genuinamente. Foi incrível ter você aqui no programa, a gente poder falar, rir e trazer coisa séria também. Obrigado mesmo, cara. Nossa, obrigado a Demais. vocês. Valeu demais. Foi sensacional. Assim, vocês mandam muito bem desse lado da mesa. Não tem que falar. Muito legal os quadros. Me diverti muito fazendo. E assim, que precisar, pode contar comigo também. Tamo junto pra caramba. Tamo isso. junto. E Beto, obrigado de Dudu, novo por mais um obrigado. episódio, meu Valeu. querido. Até o próximo. Até o próximo e até a próxima também. Um abraço.